Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Você que está assistindo o programa Mentalistas é uma pessoa preventiva? E de que maneira os órgãos públicos, as empresas podem promover a prevenção? Este é o tema do programa de hoje. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e desvendar por que nos boicotamos por vezes, nós convidamos o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Ele é doutor em psicologia, está aqui no Mentalistas para trazer um pouquinho mais essa explicação para a gente. Tudo bem, Dr. Jacó? Seja bem-vindo. É um prazer estar outra vez com vocês. Obrigada pela presença. E aqui no estúdio da TV Estadão também o economista Márcio Chaves. Ele é presidente da Quali Invest Seguros. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Camila. Obrigada, pela presença. Bom, a gente teve recentemente, eu vou pegar uma notícia quente, né, que mexeu com os moradores da cidade de São Paulo. Não foi a queda de um viaduto, mas ali um incidente envolvendo um viaduto que comprometeu uma das principais vias da cidade de São Paulo, a Marginal do Pinheiros, e o trânsito ao redor. Tem também trilho de trem passando por lá, enfim, chamou muita atenção esse caso. E não só esse, né, gente, mas a gente teve outros acidentes importantes na cidade de São Paulo. 10 anos atrás, pelo menos, uma obra do metrô de São Paulo teve uma cratera enorme que acabou engolindo algumas pessoas. Foi uma tragédia e todo mundo se sensibiliza quando acontece um incidente como esse. Puxa, seria possível fazer a prevenção desses acidentes? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o poder público em si e as empresas até chegar no indivíduo, porque todas essas instituições são tocadas por indivíduos. Então a gente quer entender como mais isso funciona. Dr. Jacó, um olhar, né, psicológico a respeito desse tema prevenção. O que o senhor pode dizer para a gente aqui, o público do Mentalistas? Uma das ambições absolutas da condição humana é tentar adivinhar o destino e é prevenir tudo aquilo que pode causar sofrimento, lesão, dor e principalmente morte. Você faz o impossível para criar uma rede de segurança para você, para as pessoas queridas e também para a sociedade. Eu acho que, enigmaticamente, é esse o grande tema que se levanta. Como reagir quando esta aspiração para a segurança, quando a gente sai de casa, a gente tem a expectativa de voltar para casa. Você quer a certeza e a segurança de que você fique tranquilo e também suas pessoas queridas e assim por diante. Quando isto é abalado, existe uma fratura psíquica grave. Eu acho que graças a essa ansiedade, né, essa ânsia, na verdade, de se prevenir, promover a prevenção do coletivo, é que deve ter surgido o mercado segurador, né? Porque se não existisse essa ansiedade, esse desejo de promover a prevenção, os seguros não existiriam no mundo, no planeta. O Márcio Chaves, ele trabalha há 20 anos nessa área e pode trazer um pouquinho mais desse conhecimento pra gente, né? Márcio, essa questão da prevenção é a bandeira principal do mercado segurador. Camila, complementando o que você acabou de dizer, os relatos dos primeiros modelos de seguros existentes são de séculos antes de Cristo. Uau! Tá? Existem relatos aí que na época das navegações do mar Mediterrâneo, naquela época era o único meio de transporte do comércio internacional, então já existiam diversos problemas com as navegações, né? Muitas delas não chegavam até o fim do trajeto. Então depois de um certo tempo, eles identificaram que era muito mais simples você diluir o risco individual de maneira coletiva, né? Então, quando alguma embarcação não chegava até o fim da viagem, aquele prejuízo daquela embarcação que naufragou era dividido coletivamente entre todos os participantes, e depois isso foi transferido também para as viagens de camelo, viu, doutor? Né? Os camelos, eles não chegavam. Naquela época já existia roubo de camelos dentro desse comércio feito no próprio deserto, e aí os donos de camelos, eles dividiam o custo do prejuízo daquele que não tinha o animal que chegava
até o final da viagem. Né? O modelo de seguro que nós temos hoje, ele é um modelo que ele foi aperfeiçoado ao longo da história. Né? Mas a ideia do princípio de você dividir uma incerteza futura entre um grupo de pessoas, ele basicamente é o mesmo. Uau, que fantástico. Eu, pelo menos, não sabia dessa informação, né, de que esse modelo de seguro era tão antigo, né, doutor Jacó? Olha, antes de Cristo, é muito tempo. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele tem também essa necessidade de compartilhar não só os problemas, mas também essa questão da prevenção. Se você observar bem, e o Márcio, nesse sentido, dá um contributo muito interessante, isto é inerente à condição humana, acompanha a própria história do ser humano. Quando a criança nasce, os pais tentam distribuir, nessa linha de raciocínio que o Márcio desenvolveu, tenta distribuir entre os parentes essa rede de segurança. Então tem um padrinho, que não deixa de ser uma forma, não é? É um seguro dos pais, né? Exatamente. Na é falta o seguro de um dos pai, pais. tem um padrinho. Né? O padrinho, pessoas que protegem, se comprometem, né? Quer dizer, amigos e assim por diante. Então, me parece que essa ideia de distributiva e de solidariedade, ela empresta ao seguro uma grandeza emocional muito importante, não é? Quer dizer, eu estou seguro, e não entre aspas, mas tem alguém que me garante. É um elemento até eu diria que de amizade, no sentido de afinidade no destino, que transforma a ideia do seguro. Deixa de ser, né, Márcio, algo assim tão simplesmente material e passa a ter mesmo um caráter afetivo. Afetivo, né? emocional, fraterno. Eu me lembro que a ideia de corretor de seguros sempre teve muito essa noção de confiança. É o meu corretor, né? Como é o meu médico e o meu, enfim. É uma atividade de extrema confiança, uma atividade pessoal, né? E sempre baseada no princípio da boa-fé. Né? Então, a pessoa que tem um corretor que cuida dos seus seguros, ela tem aquela pessoa uma confiança para qualquer situação de imprevisto que ela possa atravessar. A pessoa que ela vai lembrar de ligar no primeiro momento quando acontecer alguma coisa. E eu fiquei pensando também o quanto desse mercado evoluiu, né? Porque hoje em dia, bom, a gente não é infelizmente é um dado de realidade, né? Você passa... Vou falar da realidade em São Paulo, que é onde está a sede do Grupo Estado, e a gente transita por essa capital, falando em celulares, por exemplo, com notebook, tablets na rua, e vira e mexe a gente é alvo de assaltos e furtos, né? Hoje em dia você tem seguro para tudo, né, Márcio? Tudo. Como é que esse mercado evoluiu desde essa época da navegação que você contou pra gente até os dias atuais? O mercado de seguros brasileiro ele é bastante antigo, né, Camila? A primeira companhia de seguros do Brasil, ela surgiu em 1808, né? Era a Companhia de Seguros Boa Fé. Mas naquela época não existia nenhuma regulação de mercado, não existia muita regra, né? Os contratos de seguro eles foram regulados na criação do primeiro Código Civil brasileiro, mas de lá para cá houve muita transformação, né? Criação da SUSEP, que é quem regula o seguro, a criação dos contratos de resseguro, e aí se ampliou as modalidades, né? É muito comum as pessoas falarem do seguro de carro, hoje dos seguros de vida, né? Eu não sei se você sabe, mas anterior a 1850, por uma questão religiosa, era proibido fazer seguro de vida no Brasil. Né? Por quê? Era só a questão dos bens materiais, porque a igreja entendia que aquilo não era correto, você segurar a vida de uma pessoa. Mas hoje, quantos pais de família, né, que se faltarem, vão criar problemas econômicos para aqueles que ficam, né? Até inclusive as mulheres que trabalham, elas têm o marido como um complemento de renda e vice-versa, né? Então, criança pequena, né? Você que tem filho pequeno sabe a preocupação que é, isso que o doutor acabou de falar. Você sai de manhã de casa e não sabe se vai voltar, não sabe o que vai acontecer em todos os sentidos. Então, realmente uma questão emocional você saber que se acontecer alguma coisa, aqueles que dependem da pessoa financeiramente vão estar amparados, e o seguro é um mecanismo que surgiu
para colaborar com isso, né? Mas com a evolução da tecnologia, isso está ficando a transformação do mercado é muito rápida, né? Hoje, com 2, 3 cliques, a pessoa contrata um seguro, né? Muito simples de fazer no celular, a pessoa contrata, enfim, e você pode fazer o seguro até do próprio celular, né? Quantidade de roubo de celular que a gente tem, né? Num país inseguro como o Brasil. Então, são dezenas de opções aí, inúmeras opções que as pessoas têm para fazer e para se precaver. Nossa, eu ainda estou pensando assim, a gente vai conversando aqui no Mentalistas, vai tendo ideias de outras questões. Mas eu queria ainda falar um pouquinho sobre o seguro de vida, que aí despertou a minha curiosidade, provavelmente deve ter despertado a curiosidade dos nossos espectadores aqui do Mentalistas, do Dr. Jacó. Interessante a questão da Igreja Católica na época, né? Não querer um seguro de vida, né? E poderia ser a primeira instituição a falar, puxa, interessante, vamos pensar no outro, né? Porque pensar no seguro de vida é pensar no outro, na verdade, não na vida daquele que perdeu, mas daqueles que ficaram, né? Por que é tão difícil às vezes falar sobre morte, não é, doutor Jacó? Nós sabemos que o tabu da morte, e essa informação curiosa que o Márcio traz, é uma informação muito inteligente, porque esse tabu da morte tem que ser desmistificado. E a modernidade é que começou com esse processo de incorporar a ideia da morte como uma realidade que, obrigatoriamente, nós temos que trabalhar com ela. Ela não pode ficar ao acaso, porque se existe algo que absolutamente não depende do acaso, é a morte. Ela é fatal. Todas as pessoas vão morrer. Um dia. Mas filosoficamente a gente sabe, e principalmente psicologicamente, que olhar a morte de frente é muito difícil. Alguns, inclusive, acreditam que é impossível. Que a gente presume, imagina, concebe uma ideia de morte, mas que na realidade nunca a pessoa tem a ideia de que ela mesma vai morrer. E essa ideia de seguro nesse aspecto, Márcio, eu acho muito interessante, porque te obriga a um contrato. Ela dá um aspecto material e fático. Então, realmente, para mim, me surpreendeu a informação do Márcio, e acho muito interessante. E também uma prova de preocupação, né, daquele que está deixando. Né? Nós temos um corretor que trabalha com a gente, que é um sucesso em vendas, que ele costuma vender a pólice dele de seguro de vida, o marido ele entrega numa caixa que é um coração. Uau. Uma caixa de bombons, e ele leva aquele coração para a esposa, dizendo, olha, a minha preocupação com vocês, e aquilo é feito pensando realmente no carinho que ele tem com a família dele. Né? Que incrível a humanização desses processos, né, doutor Jacó? Que coisa, até plasticamente, né, me lembrou agora o fato de que as religiões proibiam, por exemplo, a cirurgia de coração. O Márcio falou de coração. Foi um desvendar de um novo caminho, a primeira cirurgia de coração, porque o coração era considerado um órgão espiritualmente que não poderia ser atingido, penetrado. E nós sabemos o sucesso e o êxito da medicina nesse sentido. Né? Ai, que bom que a humanidade então está evoluindo, né, doutor Jacó? E alguns aspectos ainda faltam um pouquinho, mas a gente chega lá, né? Tem que ser otimista nesse ponto. Ainda falando sobre essa questão do seguro, a gente falou da vida, mas existem outros seguros que são os chamados seguros patrimoniais, né? São aqueles que acabam deixando o consumidor mais tranquilo. Puxa, você passa a vida inteira juntando dinheiro para, por exemplo, conseguir comprar um veículo, né? Ou uma casa. Só que, por vezes, o carro ainda acho que é mais fácil porque teve uma colisão, um furto. Obviamente, comprou um carro, vou ter um seguro. Mas casa, será que as pessoas estão propensas a fazer um seguro de casa? Nunca se sabe quando vai ter um incêndio, não vai ter, o que pode acontecer. Qual que é essa relação que você vê sobre o seguro patrimonial, complementando aquilo que eu estava falando, Camila, hoje é muito fácil o acesso à contratação de produtos e isso está ficando cada vez mais simples. Né? No celular a pessoa contrata aí diversas modalidades, só que existe também uma questão cultural e econômica. Né? Em geral, o brasileiro hoje ele está com pouco dinheiro.
né? A pessoa está desempregada, já tem o financiamento do carro, né? O seguro de carro, por exemplo, que é o seguro mais popular, que as pessoas mais conhecem, tá? O Brasil hoje, eu vou te dar um dado assim, para você ter uma ideia de grandeza. No Brasil hoje existem aproximadamente 60 milhões de veículos, né? Se a gente tirar os veículos pesados de carga, de caminhões, etc., então nós temos algo por volta de 51, 52 milhões de veículos de passeio no Brasil. E apenas 17 milhões têm seguro, né? Ou seja, 70% da frota, né, diferente do que muita gente pensa, 70% da frota não tem seguro, né? E a cena que eu costumo ver assim, com frequência lá na empresa é o seguinte: o sujeito ele tem um veículo financiado, ele paga a prestação do seguro, paga a prestação do financiamento, e aí ele fica desempregado. E aí ele começa a cortar despesa, né? E as primeiras despesas que ele corta são as despesas superficiais e as despesas que ele tem com seguro, né? Entendendo que aquilo é uma economia. E aí ele tem o carro dele roubado. E aí o que vai acontecer? Ele continua pagando, com o financiamento, né? e sem o carro, né? Agora, se ele tivesse tomado uma decisão de pagar o seguro e não pagar o financiamento, e tivesse o carro roubado, o que ia acontecer? Ele ia receber de volta o dinheiro do seguro, ia quitar o financiamento, ia ficar com o saldo para poder comprar, se o valor do seguro fosse maior do que a dívida dele com o banco, ele continuaria com o dinheiro e poderia comprar outro carro, né? Quer dizer, não é uma decisão fácil, mas é aquilo que o doutor acabou de dizer. Você pensar e tentar acertar o que vai acontecer no futuro, que é praticamente impossível de se fazer. Não, e você acha que falta informação, então, para esse consumidor? Eu acho que falta informação, eu acho que ainda o custo do seguro no Brasil ele ainda é elevado, né? Apesar de termos aí uma série de tecnologias que estão reduzindo esse custo, estão conseguindo facilitar com que esse produto chegue para o consumidor num preço melhor, ele ainda é bastante caro, né? Um seguro de carro no Brasil, ele é bastante elevado, né? Você pagar 4, 5, 6% do valor do carro, né? E isso também depende de regulamentação, né? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, alguém que tem um veículo com 10 anos de uso, ela faz o seguro desse veículo. E se tiver uma colisão, a seguradora é obrigada a usar as peças novas, né? Não pode usar peça usada. Isso é uma regulamentação que eu acho que agora vai entrar numa discussão aí no novo governo, no novo Congresso inclusive, mas que já vem há alguns anos, para que se possa usar as peças usadas, né, para baratear o custo para o consumidor, né? Então muitas vezes o custo também inviabiliza, a pessoa já está sem dinheiro, comprou um carro usado, vai pagar um seguro caro e não consegue. Isso que o Márcio falou da questão do desemprego, né, doutor Jacó? A pessoa às vezes está há anos na mesma empresa, isso é uma realidade, né, que não tem como fechar os olhos para isso. A gente veio de uma herança de sucessões de governos desastrosos, né, uma economia totalmente quebrada que agora começa a dar os sinais de recuperação. Mas mesmo assim tem muita gente ainda perdendo os seus empregos, né? Então eu fico pensando que para o indivíduo é muito difícil pensar com essa clareza às vezes, né? Talvez, né, Márcio, se ele tivesse informação, ele pudesse pensar, poxa, então primeiro eu vou manter o seguro, né? Vou ver quanto que daria para eu quitar, de repente com o dinheiro do seguro eu consigo quitar esse veículo, né? E fazer esse raciocínio. É muito difícil, o indivíduo está com a mente poluída nesse momento, quando ele perde o emprego, doutor Jacó? Eu tenho impressão, né, Camila, a gente conversou num outro programa sobre essa questão da perda de emprego, né? Faz um ano quase, o senhor acredita? Exatamente. A perda de emprego é uma realidade brutal no mundo contemporâneo. A gente sabe que as transformações sociais no mundo inteiro, e particularmente na economia desastrada do Brasil, isso se transforma num desafio impressionante. E a consideração que o Márcio faz me leva a conjecturar que talvez fórmulas de seguro amplas, seguros sociais, poderiam mesmo ser conjugadas, principalmente agora com esse governo, deveriam ser. Presumo que Congresso e Executivo, né, imaginar formas de seguro social em todos os aspectos, seguro social médico, do próprio desemprego e assim por diante, né?
Eu estou recebendo aqui no Mentalistas o doutor em psicologia Jacó Pinheiro Goldberg e o economista Márcio Chaves, que é presidente da Qualinvest Seguros. A gente está falando sobre prevenção e como que o ser humano se comporta em relação a isso, né? Será que um dia isso vai acontecer comigo? Ou quase sempre o indivíduo pensa assim, não vai acontecer comigo, não. Acontece com o vizinho, mas não acontece comigo. Acontece no noticiário, mas jamais isso vai acontecer comigo. Jamais estou dirigindo meu carro em um viaduto sédio, por exemplo, não é? E eu já queria aproveitar esse gancho, aproveitar que eu falei sobre isso para falar a respeito das grandes obras. O papel do poder público e do empresariado em relação à prevenção. E vou aproveitar o saber do Márcio em relação aos seguros, né? O que você pode dizer em relação a isso? Obras públicas, são asseguradas, né, pelo poder público, e como que o empresariado se coloca nessa situação? Hoje já existe no Brasil uma lei de licitações que ela exige uma garantia, né, que é feita através de seguro, do contrato em si, né? Então, quando o governo contrata uma empresa para construir um viaduto, existe a garantia de que aquela empresa vai cumprir aquele contrato e vai entregar o viaduto. Inclusive, isso hoje está em discussão, em pauta no Congresso, porque algumas garantias elas se mostraram ineficientes, como, por exemplo, as grandes obras aí que foram alvos da Lava Jato, né? Tiveram seus preços majorados, algumas empresas faliram, não entregaram as obras, e a lei exigiu uma garantia de um percentual de contrato que se mostrou insuficiente para repor o poder público, né? E também existe a obrigatoriedade do seguro da obra em si, né? Durante a execução da obra, qualquer acidente que ocorra, você citou aquela obra do metrô, da cratera do metrô, aquela obra tinha seguro, o seguro estava vigente, o seguro indenizou muita gente. Nós inclusive tivemos alguns clientes que sofreram danos ali na região de Pinheiros por causa daquela obra, intermediamos isso para eles e houve um acordo e a seguradora pagou aqueles danos que ocorreram, inclusive mortes de todos os envolvidos ali e também a reposição da obra, tá? Agora, passado o período de 5 anos, que é o período normal de garantia que o Código Civil exige, a partir daí passa a ser uma responsabilidade do poder público a manutenção, né? Então, por exemplo, esse viaduto que recentemente aqui teve um problema ali na Marginal Pinheiros, ali não haveria nenhum tipo de seguro hoje. Os viadutos em São Paulo eles não têm esse seguro. Então, cabe a manutenção e a correção da própria prefeitura agir pensando naquilo que pode acontecer, né? Uma manutenção normal de uma construção, né? Doutor Jacó, não vai brigar comigo com o desafio que eu vou lançar agora aqui no programa, porque pensar no indivíduo, se ele se previne ou não, numa sessão de terapia, você pode ali investigar características de personalidade, vivência. E o poder público? Como se analisa a mente, o que se passa na mente do poder público em relação à prevenção? Nós sabemos a saciedade que o poder público brasileiro é falido. Ele não corresponde à expectativa de modernidade. Ele é arcaico, ultrapassado, não funciona. Então, quando o sujeito, e às vezes um sujeito imbuído das melhores intenções, o sujeito é eleito às vezes com a intenção realmente de honestidade, de proficiência, de trabalho, mas a máquina em si, Camila, ela não funciona. Você veja que a exposição do Márcio, que trabalha numa organização privada, ele tenta matematizar, ele tenta esclarecer, tenta criticar, tenta elucidar, e que é o esforço que a gente percebe do indivíduo, do cidadão comum, do sujeito que acorda de manhã e vai fazer o seu trabalho. Infelizmente, não é o que acontece no psiquismo do poder público. O sujeito vai para o poder público, a sensação que ele tem é que ele não deve mais nenhuma responsabilidade com a sociedade, ainda mais numa matéria tão delicada quanto é a questão do seguro. Ô Márcio, bom, a gente estava falando no meio do programa que hoje em dia é muito fácil você conseguir assegurar as coisas, né? Tanto a questão da vida quanto os bens
patrimoniais. Recentemente, até essa última semana, a Qualinvest recebeu um prêmio importante, que é pelo portal Web Garantia. E aí o espectador pode pensar assim, poxa, mas isso é fácil para seguro de carro, né, seguro de casa, ou de vida e tudo mais, mas o Web Garantia ele funciona para que os grandes empresários também possam fazer esse acompanhamento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. É a chamada disrupção, né, Camila? Existe o seguro, em geral, ele é um assunto chato, né? Um assunto burocrático, as pessoas não gostam muito, até dentro das empresas, para você fazer um seguro que a gente acabou de citar aqui, um seguro de contrato, é um assunto bastante desgastante. Então nós criamos um modelo para tentar simplificar isso, né? A empresa, ela apenas com os dados, o CPF ou o CNPJ da empresa, ele evita ter que enviar balanço, cadastro dos donos, etc. Com o CNPJ a gente desenvolveu um robô que ele já dá um limite de crédito para empresas que vendem para o governo, né? Então, em geral, a lei de licitações ela exige que as empresas ofereçam uma garantia desse contrato e nós criamos um modelo que é para simplificar isso. Ele vai participar de uma licitação, ele ganhou a licitação, vai assinar o contrato e esse portal ele emite a garantia ali em questão de instantes, se tiver tudo regularizado com a empresa, né? Nossa, são tantas facilidades nesse mundo moderno, né, doutor Jacó, que hoje em dia não tem mais desculpa para não fazer. Não só não tem mais desculpa, como agora eu fiquei pensando aqui, que o Márcio acabou de ganhar um cliente. Ele é um vendedor tão persuasivo que eu me lembrei que eu não renovei o contrato, a pólice de seguro contra fogo da minha casa. Ô, Márcio, você vai ter que cuidar disso. Vou lá ele visitar e vou fazer isso hoje. Muito bom. Gente, agradecendo a participação do Dr. Jacó Pinheiro Goldberg, figurinha carimbada aqui do Mentalistas. Obrigada, viu, doutor, sempre pela disponibilidade. E pela primeira vez aqui no programa, o economista Márcio Chaves, que é presidente da Qualinvest Seguros, trazendo um pouco mais sobre esse saber. Eu aposto que muita coisa sobre seguros você não sabia, mas aprendeu aqui com o Márcio, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, Camila. E a partir da segunda-feira também estarei aqui de novo no Mentalistas, a partir das 11 horas. Obrigada pela sua audiência e até lá.